Recentemente, tivemos a decisão do Comitê de Política Monetária em elevar mais uma vez a nossa taxa básica de juros para 13,25%. Como é que essa nova alta vai impactar na distribuição dos dividendos para as empresas? Então, Paula, com o aumento da taxa de juros, a tendência é que a gente veja o lucro das empresas caindo. A questão é que o impacto ele acaba sendo diferente para diferentes empresas. Então, existem empresas que são muito mais sensíveis à alta de juros e que muitas vezes podem até acabar saindo de um lucro para o prejuízo. Existem algumas outras empresas mais consolidadas, mais maduras, né, que acabam não sofrendo tanto por esse efeito de aumento da Selic. Esse investidor que é focado em dividendos, nesse cenário de aumento de juros, ele precisa migrar a carteira para ativos que vão ser menos impactados por esse aumento da Selic, né? E a gente está falando aqui de empresas que são geradoras de caixa, que não são alavancadas, né? Ou seja, tem dívida baixa ou às vezes até caixa líquido, né? Então, focar nessas empresas que também são mais maduras, que não precisam investir tanto em crescimento, na minha visão, essa é a forma que o investidor focado em dividendos deveria encarar esse 2025 que a gente entra com o aumento da taxa Selic, né? A gente entrou em 2025 também com uma forte desvalorização das ações. Pode haver um movimento das empresas de capital aberto, em vez de distribuir dividendos e sim recomprar as ações? O que seria mais vantajoso para o investidor? Na verdade, a gente até já viu uma antecipação disso no fim do ano passado. A gente viu volumes recordes de anúncios de recompras por parte das empresas. Isso é consequência da desvalorização das ações, né? A gestão de uma empresa, né, depois que termina ali o período e tem a geração de caixa, ela precisa decidir o que ela vai fazer com esse caixa. Às vezes, vai ser mais interessante ela distribuir dividendos para os acionistas. Mas, quando o preço das ações está muito descontado, né, por diversos fatores, por exemplo, o aumento do pessimismo com o macro, né, e a gestão entende que as ações estão baratas demais, ela pode optar por fazer programas de recompra, e isso significa o quê? Ela vai fazer esse programa de recompra, cancelar ações, e o dividendo que ela vai distribuir vai ser distribuído para uma quantidade menor de ações. Ou seja, quem continuar com as suas ações vai acabar recebendo mais dividendos. Então, para o acionista, não tem muita diferença entre receber esse dividendo, né, na forma direta ou a empresa fazer o programa de recompra, reduzir o número de ações e distribuir mais dividendos para essas ações que ficaram. A questão aqui é mesmo a gestão entender se as ações estão tão baratas a ponto de valer esse programa de recompra. E no atual cenário, o que compensa mais para o investidor quando ele pensa em receber os dividendos? Porque tem empresas que distribuem mensalmente, trimestralmente, semestralmente. Como é que o investidor pode olhar para essa carteira e pensar numa boa estratégia para receber dividendos tendo essa periodicidade de distribuição? O cenário ideal seria você só ter empresas boas que pagassem mensalmente. Só que como isso é muito difícil, acaba que a melhor saída, na minha visão, é o investidor ter várias empresas que paguem dividendos com frequências diferentes, umas mensal, bimestral, outras trimestral, anual, às vezes. Só que todas essas empresas juntas na sua carteira, elas vão ajudar bastante nessa frequência de dividendos e você nunca vai ficar um período muito grande sem ter um dividendo caindo na sua conta. E pensando em fevereiro, Rui, como é que você selecionou essas empresas para esse segundo mês de 2025? A gente aproveitou para tirar uma empresa que subiu bastante no mês de janeiro, aproveitando aí um mercado bom, e inseriu as ações da Gerdau, que acabou ficando para trás nesse mês de janeiro. As ações ainda têm sofrido um pouco com as preocupações com a China, né, e os preços das commodities metálicas. Por outro lado, a gente vê a ação negociando por múltiplos muito baixos, ainda pagando bons dividendos e com
possíveis notícias positivas vindas aí da nova política do Trump nos Estados Unidos. A Gerdau, ela tem fábricas nos Estados Unidos que podem acabar se beneficiando aí de incentivos que venham a ser dados para as empresas siderúrgicas lá nos Estados Unidos. Você conferiu uma das indicações para a carteira de dividendos em fevereiro. Para conferir o relatório completo, só clicar no link da descrição. É de graça.